everyone wants to know what has happened. Todo mundo quer saber o que aconteceu durante a escalada entre o Irã e os Estados Unidos. Você e eu estávamos conversando sobre isso. Você me disse que um ataque estava a caminho. E eu te disse que, sabe, naqueles momentos finais, tínhamos tanta certeza de que os Estados Unidos atacariam o Irã. Então, o que aconteceu no Irã, na sua opinião? Como você viu isso? Qual é o seu entendimento sobre aqueles momentos finais, antes do ataque? Por que eles decidiram não atacar o Irã? Why did they decide not to attack Iran? We have to go back through the time. Bem, temos que voltar e revisar a linha do tempo. E de novo, eu não percebi isso de imediato. Não quero fingir que, sim, eu sabia disso desde o começo. Não. Só estou dizendo que à medida que fui acompanhando o desenrolar dos acontecimentos e vi como a campanha de informação, a propaganda, foi lançada em larga escala, e quando olhei para o grupo que estava divulgando as informações, basicamente um grupo de fachada para o MEC e o PMOI, percebi que se tratava de uma grande operação de inteligência. Depois veio a descoberta dos terminais Starlink. Porque veja, você e eu conversamos, deixa eu ver, na quinta-feira da semana retrasada. Então, há cerca de 10 dias. A week ago Thursday, so, about 10 days ago. And that was, we're getting reports, the internet shut down. E foi então que começamos a receber relatos. A internet caiu. E eu pensei, acabei de falar com Nima Al-Khorshid. Depois percebi que você conversou com Richard Wolff e Michael Hudson, cerca de 4 horas depois, então a internet ainda estava funcionando. Mas em algum momento, o governo realmente a desligou. E foi só depois disso que apareceram aqueles terminais da Starlink, não sei de onde os conseguiram. Mas garanto que já havia mais deles distribuídos pelo país. Então isso foi uma operação de inteligência enorme, gigantesca. Com o benefício da retrospectiva, acredito que a CIA e o Mossad, embora eu não tenha documentação para provar, estavam por trás disso. I don't have documentation to prove this. Brits as well may have been involved. Os britânicos podem ter estado envolvidos também. Eles lançaram o ataque econômico em 28 de dezembro, quando a moeda entrou em colapso. Acho que o cálculo foi certo. Vamos derrubar a moeda. Isso vai enfurecer a classe mercantil. Vamos colocá-los nas ruas. Então, por meio de um esforço coordenado, comunicando-se com grupos dissidentes que já estavam no Irã, curdos, MEC, PMMOI, baluches, elementos dentro do Baluchistão e outros. Tenho certeza de que havia alguns grupos azeris envolvidos e possivelmente armênios. Eles sabiam que ao criar essa crise econômica, fariam as pessoas protestarem e então poderiam infiltrar essa multidão e começar a usar a violência. Eles queriam usar o dano econômico para levar as pessoas às ruas e, em seguida, usar isso como justificativa para a narrativa de que o povo estava se levantando para derrubar os mulás e o governo. O que não se compreendia no Ocidente era que estar irritado com Pojetsky por ser um péssimo presidente não era o mesmo que estar irritado com o Ayatollah. E quando a situação se tornou violenta, aquilo não foi algo orgânico. O que quero dizer com orgânico é que você fica tão furioso, tão revoltado, que pega uma arma que tem em casa, sai às ruas e começa a atirar em funcionários do governo. Não. Essas pessoas haviam sido infiltradas. Elas foram colocadas ali com antecedência, junto com as redes de comunicação, os meios de enviar informações para fora, receber informações de fora e coordenar ações em todo o país. E eu acho que o plano era desestabilizar o Irã, a tal ponto que quando lançássemos nosso ataque militar, ele derrubaria o governo. Isso os forçaria a colapsar e fugir. E nesse sentido, os Estados Unidos estavam divulgando propaganda. Sim, o Ayatollah está prestes a fugir para Moscou, assim como Bashar al-Assad. Sabe, esse era o plano. Bem, o plano começou a desmoronar na noite de quinta-feira, no seu horário, indo para sexta. Foi quando o governo desligou a internet. Não sei até que ponto as inteligências chinesa e russa estavam ajudando, mas certamente estavam. E o sistema de guerra eletrônica basicamente desligou o Starlink. Então, de repente, esses grupos e indivíduos que estavam fomentando a violência ficaram isolados e sem comunicação.
the violence, they were cut off and isolated. And then they're able to start locating them. And, Então eles conseguiram começar a localizá-los. E você sabe, alguns foram mortos e outros capturados. Então, diante disso, porque você sabe, haviam prometido a Trump, sim, isso vai criar tanta desordem, e se os atacarmos militarmente eles vão desmoronar, ficou claro que ele não podia. Sabe, foi noticiado, de novo, não sei se é verdade, que ele disse, se você não pode me dar uma garantia, então não vamos fazer isso. E eles cancelaram. Teria sido uma aposta arriscada. Quero dizer, mesmo que tudo tivesse, sabe, mesmo que os terminais da Starlink ainda estivessem no lugar, o ataque provavelmente não teria dado certo e teria lançado o mundo em uma guerra global, acredito eu. Larry, eu cheguei aqui no dia 25 de dezembro. Você se lembra? Era uma quinta-feira. Na sexta de manhã, tivemos aquela conversa entre você, eu e o Coronel Wilkerson. Você se lembra disso? Naquele momento, nada estava acontecendo. Eu não tinha visto nada em andamento. Mas com o passar do tempo, você começou a ver os protestos crescendo, pouco a pouco. E então algo mudou. Os protestos eram pacíficos no início, mas depois tentaram manipular as coisas de dentro dos próprios manifestantes. Certo. Você podia literalmente ver como eles manipularam tudo. Transformaram os protestos em motins e, em certo momento, começaram a atirar tanto nos manifestantes quanto nas forças de segurança. Foi inacreditável, Larry. Você tinha que estar aqui para ver o que estava acontecendo com a mídia. O bombardeio de notícias falsas. Tudo era falso. Eles estavam atingindo a sociedade de todos os lados com esse tipo de propaganda. E internamente, diziam que o governo estava por trás desses motins. Eu estava aqui desde o início dos protestos. E depois, como você mencionou, quando a internet foi desconectada, aquele foi o momento final. E você podia ver a interferência estrangeira aqui no Irã, porque a internet era a principal conexão entre aquelas pessoas que estavam manipulando as coisas. Havia muitas armas chegando. Não sei se você viu as armas vindas da Turquia. Sim, até da Turquia. As forças de segurança encontraram essas armas turcas. Muitas armas de fora entraram no Irã. O Starlink teve um papel importante em toda a situação, do começo ao fim. Fiquei muito surpreso que conseguiram desligar o Starlink, porque isso era um grande problema de segurança. Foi impressionante. Você precisa estar aqui, Larry. Nunca vi nada igual. O nível de guerra de informação, propaganda, notícias falsas, foi inacreditável. Sim, deixe-me esclarecer. O que você quer dizer com nunca viu esse nível de propaganda ou esse volume de informações? Pode explicar o que quer dizer? Todo dia, eles injetavam notícias falsas, fazendo parecer que todo mundo estava sendo massacrado nas grandes cidades e que essas pessoas estavam em sua maioria armadas pelo governo. Sabe? Mas as pessoas estavam apenas sentadas em casa assistindo. Por exemplo, uma das principais máquinas de propaganda. Você não acreditaria no quão poderoso um único canal pode ser aqui na Europa? Chama-se Iran International. Era tudo sobre isso. Parecia que todo mundo estava assistindo a esse canal. Em todos os lugares que eu ia, eu o via. Dava a impressão de que alguém do Mossad estava sentado lá, escrevendo tudo para aquele canal. É. Eles estavam espalhando notícias falsas, dizendo que os Estados Unidos estavam vindo, que Donald Trump havia dito que não queria mais saber do Irã. Eles queriam reunir todos os europeus junto com os Estados Unidos. Sabe, juntando tudo isso com o que estava acontecendo internamente, pessoas sendo mortas, assassinadas, dava para ver o caos. Atacaram bancos, lojas, tudo quanto é lugar. Lixeiras estavam pegando fogo por toda parte. Muitas pessoas perguntavam, quem são essas pessoas? Se estão protestando por causa da economia, se a economia não vai bem, por que estão incendiando lojas de pessoas comuns? Elas não fazem parte do governo, não são funcionários que trabalham para ele.
an official working for the government. Bem, deixe-me te fazer a pergunta. Foi um caos total, Larry, tanto por dentro quanto por fora. Sim, bem, deixe-me te fazer uma pergunta. Então, a Iran International, que fica sediada em Londres, se não me engano, eles basicamente transmitiam programas de notícias, certo? Sim, exatamente. Então me explique como funciona o sistema de TV lá no Irã. Em outras palavras, as pessoas precisam assinar um serviço de streaming ou a transmissão é feita pelo ar? Ou seja, se você tiver um receptor de televisão, pode simplesmente captar o sinal? It's the satellite, Larry. Sim, é o sistema de satélite, Larry. O canal vem de um satélite. Eles o chamam de Eutelsat. E sabe, não se trata apenas do canal. Era sobre como eles o iniciaram como uma força nacional, de alguma forma dando poder ao filho do Shah, o antigo Shah do Irã, dizendo que ele voltaria e faria tudo melhorar. Essa era a propaganda, Larry, toda centrada no filho do Shah do Irã. E eles achavam que podiam fazer isso. As pessoas ficaram de alguma forma muito impressionadas. Eu conversei com muitas pessoas. Eu também fiquei impressionado. Eu pensava, o que está acontecendo? Eu não sabia o que estava se passando. Porque veja, essas pessoas estavam dizendo coisas por toda parte. Por exemplo, falavam sobre Teherã, dizendo que isso estava acontecendo em Teherã. E ninguém realmente sabia. Porque quando você está no meio do caos, não tem noção da dimensão dele. E eles estavam criando esse tipo de caos e espalhando desinformação e informações falsas para fazer as pessoas duvidarem do que realmente estava acontecendo. Se o governo consegue controlar a situação, e era tudo sobre isso, sabe? Acho que no momento em que o governo começou a cortar a internet, foi o fim daquilo. Porque as mortes pararam. Veja, as mortes pararam. Você vê os protestos, os tumultos. Se você estivesse na rua, tentando acompanhar o que estava acontecendo, poderia ver tudo aos poucos desaparecendo das ruas. E em um dia, talvez um dia e meio, tudo sumiu de cena. Sim, essa manipulação externa. A grande maioria das pessoas no Irã que estão assistindo televisão, o sinal vem de transmissões via satélite, certo? Do Reino Unido. Mas você também pode assistir a outras coisas, certo? Sim, você pode assistir a outras coisas. Mas eles sim, eu entendo, eles estavam liderando. The channel was leading everything here in Iran. The channel was O canal estava liderando tudo aqui no Irã. O canal era, de certa forma, dominante. Não se tratava apenas do canal. Se você olhar o X, verá que eles mudaram a bandeira do Irã. Está tudo coordenado. Não estava desconectado do que eles estavam fazendo. Estou dizendo que tudo vem de fora, tentando mostrar que o governo é incapaz. O governo atual é incapaz de melhorar a situação. Você vê a moeda desvalorizando, vê o dólar subindo. E esse era todo o jogo. Tornar a sociedade tão frágil para o próximo ataque dos Estados Unidos. Eu sei. Ouça, a propaganda era generalizada. Foi bem orquestrada, completamente planejada para criar uma narrativa de que o governo era incompetente, incapaz, desmoronando. Então você transforma isso na história e espera que se torne realidade. Sabe, era isso que eles estavam tentando fazer. Era uma propaganda disseminada. Eles estavam tentando criar uma narrativa e torná-la verdadeira por definição, para que as pessoas começassem a acreditar nela. E se começassem a acreditar que o governo estava desmoronando, então estariam abertas ou receptivas a um ataque militar. Se isso tivesse acontecido, tenho certeza de que alguns desses grupos dissidentes de fora do Irã teriam começado a agir de forma ainda mais severa. Então, sabe, desligar a internet, eu acho que foi o primeiro passo crucial. Shutting down the internet, I think, was the critical first step. Não foi apenas o bloqueio da internet. As pessoas que saíram no dia seguinte, você viu enormes multidões saindo em apoio.
Não era, Larry, apenas apoio ao governo. Também era contra esse tipo de desinformação, as notícias falsas que haviam sido criadas dentro da sociedade aqui no Irã. Muitas pessoas, eu diria, estavam em dúvida sobre o futuro, porque quando você torna a situação tão desesperadora, quando você injeta esse desespero nas pessoas, o que você espera? Quando a economia não funciona como deveria, por causa de todas essas forças e pressões externas, o governo tenta fazer tudo o que pode. E então você vê protestos nas ruas se transformando em tumultos e pessoas sendo mortas. Bem, deixe-me dizer, você claramente não viu algumas das imagens que estavam sendo transmitidas no Ocidente aqui nos Estados Unidos. Uma das narrativas era que o Irã tem um código de vestimenta mais rigoroso para as mulheres do que a Arábia Saudita. Então, sabe, eles espalharam a mentira de que todas as mulheres devem usar o chador completo. Rosto coberto, cabeça coberta, vestido preto do ombro até o chão. É assim que as mulheres são tratadas, supostamente. E essa era uma das mentiras que sendo divulgadas. Precisamos libertar as mulheres. Eles tinham isso, Larry. Mulheres, vida, liberdade. O movimento que começaram antes, após a morte de Mahsa Amini. Essa questão já não é mais uma preocupação para as mulheres. Você sai às ruas aqui e não vê o tipo de restrição que tentam mostrar no Ocidente. Certo, exatamente. Essa não é a questão. Acho, Larry, que a questão agora, na minha opinião, é o jogo final. A economia, tentar colapsar a economia. Porque esses tipos de direitos humanos, direitos das mulheres, tudo isso, estão desaparecendo de cena. Eles mudaram o foco para a economia. E a economia está sendo duramente atingida, para ser sincero. E as pessoas estão sentindo como os Estados Unidos ainda são poderosos hoje em exercer pressão sobre o Irã. Estou muito decepcionado que o Ocidente esteja fazendo isso com o governo Raisi, porque sabemos que esse governo chegou ao poder querendo uma relação melhor com os Estados Unidos, com o Ocidente, com os europeus. Mas afinal, não se vê nada disso acontecendo. Estão colocando o governo Raisi em uma posição em que ele não tem mais escolha. Ele precisa encontrar soluções para os problemas que o Irã enfrenta hoje em Oriente, não no Ocidente. Acho que esse momento está chegando, porque de alguma forma, mesmo que as pessoas não falem sobre isso, mesmo entre os tomadores de decisão no Irã, eles não falam sobre isso. Ainda sentem que podem fazer algum tipo de movimento. Eles podem mudar opiniões em Washington, certo? A mesma coisa estava acontecendo na Rússia também. Você e eu acompanhamos o que está acontecendo na guerra na Ucrânia. Mas esse mesmo tipo de gente existe aqui no Irã também. Eles acham que podem fazer o que quiserem, que podem administrar a relação entre o Irã e os Estados Unidos. Mas essa esperança está desaparecendo. Essa esperança não existe mais. Nem mesmo na mente das pessoas mais otimistas do governo, nas instituições de tomada de decisão. Parece que o Irã decidiu. Até hoje, Larry, soubemos que a Autoridade de Aviação Civil do Irã foi avisada para estar pronta para fechar o espaço aéreo, sempre que necessário, nos próximos dias ou semanas. Eles sentem que a ameaça de guerra ainda está presente. Sim, não, isso não desapareceu. Pode acontecer, sim, não desapareceu. Certo. Sabe, o povo iraniano precisa entender que Trump está decidido a atacá-los. O fato de que esse porta-aviões dos Estados Unidos está indo nessa direção, desculpe, meus cachorros estão aqui enlouquecendo, enfim, até que esse porta-aviões dê meia volta e comece a se mover no sentido contrário, as chances de um ataque são bem altas. Então é isso que precisa ser compreendido. Quem ainda resta ver, sabe, a China e a Rússia estão em uma posição em que realmente podem ajudar a economia iraniana agora. E eu não sei se o impasse é que eles ainda não fizeram a oferta, o que me surpreende, ou se Pezeshkian e o governo não aceitaram a ajuda. Esse tem sido o problema no passado.
Eles recusaram a assistência militar que foi oferecida antes de 12 ou 13 de junho. Só depois da Guerra de 12 Dias é que disseram ok, tudo bem, aceitaremos sua ajuda. Mas acho que chegamos a um ponto na história em que os russos, os chineses, os iranianos, as nações do BRICS precisam seguir seu próprio caminho. Eles precisam dizer ok, terminamos de lidar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um parceiro tóxico. Eu comparo isso a estar em um relacionamento com os Estados Unidos. É como ser uma mulher que vive com um homem que a espanca todos os dias e depois quer que ela faça o jantar à noite. Em algum momento, é preciso ir embora. Ele disse, não podemos continuar nesse relacionamento. Não há fundamento algum. E eu diria o mesmo sobre a Rússia. Sabe, Putin está esperando. Eles estão esperando Witkoff e Kushner aparecerem. Eu diria, ei, caiam fora, vocês não são mais bem-vindos aqui. As nações do BRICS precisam acabar com qualquer pretensão de manter uma relação diplomática ou econômica normal com o Ocidente. Não estou sugerindo que busquem um confronto, mas como estamos vendo agora com Donald Trump na Groenlândia, ele é louco. Na minha opinião, ele é comprovadamente insano. Essas coisas delirantes que ele diz são alarmantes. Que ele acredita ter resolvido um monte de guerras que não resolveu. Que merece um prêmio Nobel da Paz que ele, assim como Barack Obama, de forma alguma conquistou. Sabe, é só que, e então fazer aquela ameaça contra a Groenlândia, declarar abertamente que ele não aceita nem acredita no direito internacional. Ok, agora, sabe, quero dizer, ele não está escondendo isso em seu crédito, mas não é só ele. Ele é apoiado por pessoas como Marco Rubio, Stephen Miller, outros, Lindsey Graham, aplaudindo. Os Estados Unidos se tornaram uma nação fora da lei. E eles não deveriam fingir que os Estados membros estão agindo no melhor interesse de promover a paz no mundo ou a prosperidade econômica para os outros. Não. Vamos tirar de você se pudermos. E não nos importamos com o que acontecer com você. Essa é a atitude dos Estados Unidos em relação a outros países. That's the attitude of the United States towards other countries. Larry, qual foi o motivo pelo qual os Estados Unidos decidiram não atacar? Foi porque Israel não estava pronto? Porque veja, aqui no Irã, quando eu via os oficiais falando sobre a guerra, eles diziam que estavam preparados até para lançar um ataque preventivo. Não sei o quanto da dinâmica entre os Estados Unidos e o Irã influenciou essa decisão, e o quanto teve a ver com a situação em Israel. Ou talvez tudo junto, já que também se falava sobre a Arábia Saudita, Turquia e Catar estarem nos bastidores tentando conversar com os Estados Unidos. Não sei. Como você avalia a situação? Esses diferentes fatores chegando aos tomadores de decisão e o resultado final sendo a decisão de não atacar. Sim, bem, nós tínhamos todos os indicadores de alerta de que um ataque iria acontecer. Outros governos haviam sido informados de que algo estava para acontecer. E esses governos, parte do problema foi que eles disseram não usando nosso espaço aéreo. Segundo relatos, Arábia Saudita, Catar e Turquia todos disseram não aos Estados Unidos. Não sei se isso é verdade, mas era o que se dizia. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eles estavam abandonando e evacuando bases militares dos Estados na região. Isso certamente estava acontecendo. Mas voltamos à ordem final que precisava ser dada. E se as notícias estiverem corretas, conforme foi relatado, Trump basicamente disse, você pode me garantir que isso vai funcionar? E a resposta foi, não podemos. E assim, sem garantia, eles cancelaram a operação. And so with no guarantee, they called it off. Okay, we got to get more military force in the area. Certo, precisamos colocar mais força militar na área. Uma das coisas que eu inicialmente achei que atrasaria uma operação foi o fato de não haver um grupo de força-tarefa de porta-aviões lá. Então, o Abraham Lincoln está agora a caminho e entrando no Oceano Índico. Eles simplesmente não tinham tudo devidamente organizado.
Como falamos antes, a interrupção do sistema Starlink, a interrupção da comunicação necessária para controlar a narrativa no Irã, tirou o que eu acredito ser uma parte fundamental desse plano. E sabe, no passado eu atribuí tudo isso aos Stouses e ao Mossad, mas os britânicos também estavam fortemente envolvidos. Quero dizer, o fato de que a Iran International, sediada na Grã-Bretanha, era o principal canal de propaganda, só reforça esse ponto. Propaganda channel just underscores that point.